aí, Rádio Ator 2014, aproveitando para gravar alguns vídeos com amigos de longa data. Esse aqui é mais que um amigo. É um irmão mais velho. Foi a primeira pessoa que me deu a mão em rádio. Foi a primeira pessoa que apostou em mim, que acreditou no meu trabalho. Eu tinha 16 anos de idade. E o Lula rapidamente perguntou: olha, você quer fazer rádio? Viu alguma coisa em mim ali? A gente começou a trabalhar juntos. E a relação, passado 30 anos, mantém-se. Portanto, tudo que eu construí em rádio, não posso nunca esquecer da primeira pessoa que me deu essa oportunidade. E além disso, não é só oportunidade, o caráter. A minha referência toda em rádio foi sempre baseada naquilo que eu aprendi, né? Ser o teu mestre, aquela pessoa que te chama, que te dá a primeira oportunidade, acabou sendo a minha referência enquanto pessoa, enquanto profissional, e a forma como sempre olhou para essa paixão que é rádio. Isso foi o ano de 85. 84, 85. Isso, quando o Lula estava na Piatã. A partir daí a gente trabalhou juntos ali um período, nos separamos, nos reencontramos aqui na Globo. E daqui da Globo saímos para o grande projeto das nossas vidas. Eu considero o grande projeto da minha vida, que foi a Manchete, né? Que foi um projeto. Relembra para os fãs aí da Manchete como é que foi o processo. Você vai ao Rio, né? A história Gente, foi interessante. Você foi convidado, você tinha coordenado a Transamérica. Eu estava trabalhando nesse estúdio aqui da Globo. Faz uma tomada de imagem aí, Jorginho. Aqui. Isso, aqui tem ali a nossa amiga Angelina. Pronto, eu estava ali sentado trabalhando nesse estúdio. Fazendo horário. Quando o telefone toca e a menina do atendimento disse: Lula, é Sérgio Afonso no telefone para você. Sérgio Afonso, para quem não sabe, é um homem de gravadora, é um homem do meio musical, e ele, na época, ele era o presidente da EMI Odeon. E eu tinha uma amizade bacana com o Serginho. Isso tudo porque você já tinha também coordenado a Transamérica. Isso, exatamente. Já tinha coordenado o Transamérica. Tinha coordenado a Transamérica durante 3 anos, exatamente. Sendo fora de Salvador também. Aí o Serginho: Lula, e aí, tudo bem, cara? Tudo bem, Serginho, aí, o que foi que houve e tal? Eu disse: rapaz, é o seguinte, pô, eu tava aqui com o pessoal da Manchete no Rio de Janeiro, a gente tava batendo papo e eles estão investindo nas rádios da rede. E pediram se eu tinha alguém a indicar em Salvador para assumir a coordenação da Manchete, aí que eles vão mudar tudo aí radicalmente. E eu indiquei seu nome, cara. Pô, eu tomei um susto, né? Pô, achei... E aí, vai topar, cara? Pô, senão eu vou confirmar aqui para eles vão entrar em contato contigo. Eu disse: Serginho, você me pegou de surpresa, cara. Eu tô recém-chegado à Globo e tudo. Só que, na época, a Globo tinha sido um balde de gelo na cabeça de todos nós, inclusive o Walter. Porque quando nós fomos convidados, eu fui convidado pelo DJ Wilson. O Wilson veio com uma proposta que era muito legal, que era da Rádio Onda 90, que não foi ao ar, com a Rádio Nath Morta. E então foi uma ducha de água fria, porque a gente tinha, um mês antes da Globo entrar no ar, a gente tinha sentado para fazer uma audição das vinhetas e tudo mais no estúdio WR aqui em Salvador, e saímos de lá todos com adrenalina lá em cima, vinhetas maravilhosas. Quem sabe no dia a onda não volta. Pois é, a onda não volta, né, bicho? Tomara que volte de uma forma de tsunami para mexer no mercado como um todo. Então aquilo ali me propiciou a sair da Globo. Eu não pensei nem 2 vezes. Serginho, eu topo. Mas aí você foi ao Rio? Como é que foi isso lá? Aí fomos ao Rio, pô. Aí logo depois que o Serginho conversou comigo, aí ligaram do Rio. E eu tive o prazer de falar com um dos grandes nomes do rádio brasileiro, chamado Clever Pereira. Clever Pereira. Então, quando eu comecei a conversar com o Clever, eu quase desmaio. É a mesma coisa de um fã de futebol, de repente o Messi ligar e falar com um cara desse. Então é mais ou menos isso aí, gente, quem é o Clever. E aí foi maravilhoso, o papo foi bacana, e eu fui ao Rio. Mostrando o projeto, que seria a rede, falou, né? Tudo, com toda aquela calma dele, que o Clever é uma figura que tem uma calma, uma paciência fantástica e uma competência, sabe, que é única. E aí ele me convidou, aí fui ao Rio para conversar e tudo mais. Aí chegando no Rio aconteceu uma coisa interessante, eu consegui falar com o Walter em tempo eu digo porque foi o tempo de fechar com eles e tudo mais, porque se houvesse uma dúvida eu recuaria, que eu não ia assumir uma coisa sozinho num projeto diferente e de repente não daria certo, eu não teria as pessoas que eu gostaria de ter do lado. Então liguei para o Walter, é isso, e o Walter comprou a ideia que seria uma rádio funk com a cara da Bahia, não seria o funk do Rio de Janeiro, que naquela época eles chamavam do funk tuco, né, que aquela da batida, seria um funk mais melody, uma coisa assim, tal.
Eu disse, Walter, e aí? Esse cara aqui entrou em ônibus em Salvador e desceu para a Cidade Baixa e descobriu guetos maravilhosos. O trabalho de investigação. Sherlock Holmes. Aí foi que a gente descobriu o Clube Itapajipe, Periperi. Descobrimos aquele cara do Rio de Janeiro que tinha um baile aqui. Porque eu já fazia festa na época, mas fazia nas discotecas aqui de cima, da Cidade Alta. Era então, aqui como era na Barra que e tudo mais. buscava o lado mais popular, mais popular, exatamente. Então eu tive que fazer esse trabalho de investigação. E foi fantástico. Quando o Walter me deu esse feedback, vai, Lula! Já tava, sabe, o deadline já tava para explodir. Vai, Lula, boa, vai que dá, tudo mais. Pronto, aí fechamos lá. E aí foi o que foi uma coisa fantástica. Primeiro foi, a primeira sensação foi uma sensação pesada, porque quando chega eu e o Clever na manchete, e pega toda uma equipe desprevenida, porque ninguém sabia da mudança, isso dói quando você entra numa empresa e sabe que pessoas vão perder espaço e tudo mais, e isso não é do meu feitio, eu gosto de agregar. Mas infelizmente foi isso, entrou eu e o Cleber e parecia que estavam entrando 2 oficiais de justiça, tipo assim, acabou. A Manchete na época era uma rádio elitista, né? Era uma rádio adulto contemporânea que tocava só música brasileira, era só MPB. Ia virar uma rádio de dança, digamos, rádio, né? Funk, de dance, e tal, disco e por aí vai. Há uma pausa aqui, Lula, só para eu partilhar. Ou seja, quando o Lula me fala da Manchete, a Manchete FM em Brasília foi a primeira rádio assim, que eu realmente me apaixonei, e a minha paixão por rádio surgiu ali. E tem uma série de amigos que possam estar vendo esse vídeo em Brasília que acompanharam esse processo, inclusive eu ia na rádio, ganhava todos os prêmios da rádio. E como não existe coincidências, né, a sincronicidade que acontece, surge justamente através da pessoa que me deu a mão no início, que acreditando em mim, me convidando para ir fazer uma rádio de dança. Eu já era DJ, já trabalhava com isso e tal. Uma rádio de dança chamada Manchete, e com a proposta de revolucionar o mercado, né? Que acabou. Exatamente, revolucionou. Saímos do 14º. E revolucionou. E, eu me lembro que isso aí, isso foi em setembro de 1988. Isso aconteceu nesses 3 meses que eu vou citar aqui. Em dezembro de 88, eu me casei. E eu nunca me esqueço disso. No dia do meu casamento, eu estava em Itabuna, quando o Walter me liga de manhã, me dando a grande notícia de que a Manchete... Quando a gente pegou a Manchete estava em 11º lugar. Só eram 11 rádios. Acho que eram 11 ou 14 rádios na época, não me lembro. Eu sei que ela era a última colocada. Era a última. E o Walter me ligou dizendo, amigo, estamos em 4º lugar. Eu quase cancelo o casamento por um problema médico. Que isso? Não falei problema de coração. Imagina o que é isso, cara. Uma rádio sair do último lugar para o 4º. Eu me lembro que eu estava no telefone. Foi 3 meses, né? 3 meses. Outubro, novembro, porque a gente assumiu a rádio. 3 meses sair de último lugar para 4º. 15 de setembro, mais ou menos. Eu me lembro que meu sogro, o futuro sogro, estava do lado, um amigo dele e tudo mais. Uma festa enorme por causa do casamento. E você comemorando. E eles pensando, pelo casamento. Minha filha vai casar com um louco, um maluco. Então foi fantástico isso aí. Mas aí veio. A rádio chegou a ficar em 3º lugar no Chegou a 3º, né? mas aí veio. E horários em 1º, né? Em determinados horários, sim. Aí veio aquele momento que acontece com tudo isso, que acontece com qualquer veículo que vem com uma proposta nova. Você desperta na audiência a curiosidade. Aí a audiência passa a ouvir, mas nem todos gostam. Então era lógico uma queda. Esse 4º lugar e 3º não iria permanecer como a gente imaginava. Porque a rádio não tinha estrutura, o som da rádio tinha melhorado um pouquinho, a rádio não tinha uma equalização externa, era uma coisa linear, chata, um horrível ruído da rádio. E aí a gente, quando bateu o 4º, aí caiu e fomos para o 8º. Aí ficamos patinando, 8º, 9º. Foi quando aí sim, aí a competência do Walter, que foi ele quem fez, não fui eu nada. Eu simplesmente geria, eu geria a rádio como um todo administrativamente. Acredite. A competência do Walter é que ele começou a desenhar o tabuleiro de xadrez e a rádio começou a criar corpo. E esse corpo criado começou a gerar realmente a fidelização da audiência numa forma crescente. Aí a gente voltou a crescer e ficamos 4º, 5º lugar, 4º, 5º lugar, até o dia em que veio a extremoção, que foi a venda da Manchete. Aí acabou tudo, foi tudo por água abaixo. Mas mais do que conseguir os números, é fantástico você tá numa rádio, saber que ela vai subindo, crescendo e tal. A maravilha é você sair da rádio, fazer o horário
e pegar o carro e estar circulando e estar ouvindo a rádio batendo todo lado. A cidade ouvia. Porque inclusive nessa época, gente, olha, nessa época você não sabia nem o que era a palavra celular. Se falasse celular, alguém pensava que era células do nosso corpo. Então você não tinha comunicação naquela época entre, por exemplo, a nossa administração do Rio de Janeiro era em tempo real, duração de pelo menos 72 horas, de um formulário chamado 63. Então eu queria me comunicar, ou então por telefone. Então você mandava via malote, era um e-mail via malote, esse e-mail levava 24 horas para chegar, ou seja, 48 horas para voltar a resposta. Então não tinha essa coisa do em tempo real. Eu me lembro que o Carlos Siegelman, que era o dono da Manchete, o filho do dono, era o superintendente da rede de rádio, quando ele veio a Salvador visitar a gente, que ele saiu de carro e começou a circular, ele ficou louco de felicidade, porque em todo canto que ele ia só dava Manchete. E ele ficou louco, a explosão de felicidade dele foi uma coisa real, porque foi do meu lado. Quando ele ligou na rádio para o Rio de Janeiro, ele disse: a rádio aqui é um sucesso, cara, só dá Manchete. E ele explodiu de felicidade, aquilo me arrepiou todo. E foi um trabalho que a gente fez, sabe, a gente não estava num transatlântico, não, a gente estava numa canoa, cara. Isso é que dá mais gosto, né? Você pegar aquela perereca. Pô, era perereca, exatamente. O estúdio era pequeno, era um negócio apertado, não era confortável, você não tinha uma estrutura boa. Me lembro que para a gente conseguir um equalizador final, para conseguir um novo microfone e tudo mais, era tudo na base do, sabe? A negociação era dura. Mas, ô Lula, é assim, hoje a gente está esse vídeo está sendo feito agora em finais de outubro de 2014. Hoje faz são exatamente 29 de outubro de 2014. Faz exatamente 25 anos desse arranque, 89, como disse o Lula, ela arrancou no final de 88, mas lançada com esse corpo, a gente conseguiu em 89, faz agora 25 anos. Eu acho que o que fica, passado 25 anos, a gente receber esse feedback até hoje de DJs, ouvintes, fãs. Fizemos história. É feliz por isso, mas agradecendo justamente a todos eles, que de alguma forma perpetuaram isso. Conhecemos DJs maravilhosos, são DJs amigos que mantêm contato comigo através dos perfis. Criaram carreira, né? Muitos deles começaram ouvindo e fizeram a vida toda em cima disso. Então, por terem apoiado, terem acreditado, terem partilhado e perpetuado, porque a história toda vez que eu venho agora ao Brasil e venho a Salvador, encontro com esses DJs, com ouvintes dessa época, que mantém ainda toda essa magia do que foi a rádio. E é um obrigado não só ao Lula por tudo que me partilhou e me deu essa vida de rádio, mas também por essa história que ficou marcada aí. A gente vai de alguma forma, quem sabe, a reaquecê-la. E essa história que ele diz aí, que eu que dei oportunidade, não, como o Emerson também tem essa mania de ficar falando essas coisas, eu não dei oportunidade não, eu abri apenas portas que estavam entreabertas. E apareceu naquele momento pessoas competentes para entrarem. Os amigos. Campeão, a Manchete tá no nosso Lula coração. Tavares, Walter Marcos.